Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece o seu canal BetTips, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, já te peço humildemente aí que se inscreva aqui no nosso canal, vamos ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui no nosso canal e também deixe seu like no vídeo, você fortalece ainda mais nosso trabalho, hein? Beleza? E como sempre também, traga aquele lembrete, mas infelizmente não batemos o bilhete do canal, então espero ter ajudado com os palpites, beleza galera? Então sem mais delongas, vamos para nossos jogos. Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 2 de dezembro de 2023, sabadão. Temos aqui alguns palpites para analisarmos e dando início aqui nossas análises. Vamos lá para a Championship, lá na Inglaterra. Meio-dia temos a equipe do Leeds e o Middlesbrough. Vamos analisar aqui os jogos. O Leeds, nos últimos 5 jogos, venceu 4, só empatou apenas 1. Já o Middlesbrough, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas 1. Foi ambas marcam. O Leeds, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Já o Middlesbrough, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. O Leeds está aqui na terceira colocação com 35 pontos. Em 18 jogos fez 31 gols e sofreu 18. Já o Middlesbrough está aqui na décima colocação com 27 pontos. Em 18 jogos fez 29 gols, sofreu 26. Minha análise aqui para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Leeds. O mais de gol e meio na partida. Ainda aqui na Championship, na Inglaterra, meio-dia também, temos a equipe do Sheffield e a equipe do Blackburn. Vamos analisar aqui os jogos. O Sheffield, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, perdeu 3, empatou 1 também. Já o Blackburn, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3, foram ambas marcam. O Sheffield, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Já o Blackburn, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Sheffield é a lanterna aqui do grupo, na 24ª colocação, com 7 pontos. Em 18 jogos fez 9 gols e sofreu 30. Já o Blackburn está aqui na 7ª colocação, com 28 pontos. Em 18 jogos fez 31 gols e sofreu 28. Minha análise para essa partida é uma chance dupla aqui também para a equipe do Blackburn. O mais de gol e meio na partida. Indo aqui agora para a Copa da Inglaterra. Meio-dia também temos a equipe do Bolton e a equipe do Harrogate. Vamos analisar aqui os jogos. O Bolton, nos últimos 5 jogos, venceu 4, só empatou apenas 1. Já o Harrogate, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2 também. Os últimos 2 confrontos das equipes, os 2 foram ambas marcam. O Bolton, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas 1. Já o Harrogate, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Minha análise para essa partida é mais de gol e meio, o vitória da equipe do Bolton. Vamos aqui agora na Superliga da Turquia. 1h da tarde, temos a equipe do Adana Demirspor e o Samsunspor. Vamos analisar aqui os jogos. O Adana, nos últimos 5 jogos, empatou 3, venceu apenas 1 e perdeu um jogo também. Já o Samsunspor, nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2, foram ambas marcam. O Adana, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 4, só empatou apenas um jogo. Já o Samsunspor, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu todos os 5. Vamos olhar aqui agora as classificações. O Adana está aqui na 4ª colocação com 23 pontos. Em 13 jogos fez 24 gols e sofreu 13. Já o Samsunspor é a vice-lanterna aqui do grupo, com 8 pontos. Em 13 jogos fez 10 gols, sofreu 21. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Adana. O mais de gol e meio na partida. Ainda aqui na Superliga da Turquia. 1h da tarde temos a equipe do Pendikspor e o Galatasaray. Vamos analisar aqui os jogos. O Pendikspor, os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Já o Galatasaray, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Confronto diretos não temos. O Pendikspor, jogando em casa os últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas um jogo. Já o Galatasaray, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Pendikspor está aqui na 16ª colocação, com 13 pontos. Em 13 jogos, fez 16 gols, sofreu 29. Já o Galatasaray está na 2ª colocação, com 34 pontos. Em 13 jogos, fez 26 gols e sofreu 8. Minha análise para essa partida é a vitória do Galatasaray, o mais de gol e meio na partida. Vamos aqui agora na Liga Portugal. 3h da tarde, temos a equipe do Famalicão e o Porto. Vamos analisar aqui os jogos. O Famalicão, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já a equipe do Porto, os últimos 5 jogos,
venceu 3 e perdeu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, todos os 5, foram ambas marcam. O Famalicão, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo, empatou 1 também. Já o Porto, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. O Famalicão está aqui na 7ª colocação com 16 pontos, em 11 jogos fez 11 gols e sofreu 10. Já o Porto está na 3ª colocação com 25 pontos, em 11 jogos fez 15 gols e sofreu 8. Minha análise para essa partida é mais de gol e meio, ou ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora na Polônia. 4 horas da tarde, temos a equipe do Korona e o Lech Poznan. Vamos analisar aqui os jogos. O Korona, nos últimos 5 jogos, empatou 4, venceu apenas um jogo. Já o Lech Poznan, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas 1, foi ambas marcam. O Korona, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 3 jogos. Já o Lech Poznan, jogando fora de casa os últimos 5, empatou 2, venceu 2 e perdeu um jogo também. Vamos olhar aqui as classificações. O Korona está aqui na 14ª colocação com 17 pontos, em 15 jogos fez 19 gols, sofreu 19 também. Já o Lech está na 3ª colocação com 29 pontos, em 16 jogos fez 29 gols e sofreu 22. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Lech, o mais de gol e meio na partida. Vamos aqui agora na Superliga da Suíça. 4h30 da tarde temos a equipe do Interto e a equipe do Zurich. Vamos analisar aqui os jogos. O Interto, os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 1 e perdeu 3 jogos. Já o Zurich, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3, foram ambas marcam. O Interto, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já o Zurich, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Interto está aqui na 9ª colocação, no grupo de abaixamento, com 16 pontos. Em 15 jogos, fez 28 gols, sofreu 36. Já o Zurich está aqui na 1ª colocação, com 30 pontos. Em 15 jogos, fez 29 gols e sofreu 13. Minha análise aqui para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Zurich, o mais de gol e meio na partida. Para encerrar aqui nossas análises, lá na Bélgica, 4h45 da tarde, temos a equipe do Antwerp e o Leuven. Vamos analisar aqui os jogos. O Antwerp, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Já o Leuven, nos últimos 5 jogos, perdeu 4 e venceu apenas um jogo. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4, foram ambas marcam. O Antwerp, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Já o Leuven, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 4 e venceu apenas 1. Vamos olhar aqui agora as classificações. O Antwerp está aqui na 5ª colocação com 24 pontos. Em 15 jogos fez 30 gols, sofreu 13. Já o Leuven está aqui na 14ª colocação, no grupo de rebaixamento, com 12 pontos. Em 15 jogos fez 20 gols e sofreu 30. Minha análise para essa partida é a vitória do Antwerp, o mais de gol e meio na partida. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal, vou deixar aqui uma múltipla com 2 seleções. Lá na Turquia, temos a equipe do Pendikspor e o Galatasaray. Coloquei o resultado final, vitória do Galatasaray. Indo lá para a Bélgica, temos a equipe do Antuérpia e a equipe do Leuven. Botei o resultado final, vitória da equipe do Antuérpia. Juntando essas duas odds, deu uma cotação de 1,82. Lembrando, se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve aí, isso ajuda o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também, para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E deixa aquele like aí no vídeo também. Você deixando seu like, se fortalece ainda mais nosso trabalho, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!